Senhoras, senhores, jovens, irmãos de ideal espírita, a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo sempre. É sempre uma grata satisfação estar de volta a essa casa, falando de doutrina espírita, falando do Mestre Jesus, aquele que é sempre o nosso modelo e guia. E mais do que isso, falando naquela que considero a minha casa. Costumo dizer que a doutrina espírita sempre me presenteia com coisas maravilhosas. E uma delas é a oportunidade de ouvir Dirley cantando, porque quando eu era jovem, não vou dizer criança, mas quando eu era um pouco mais jovem, ao ouvir a rádio, sempre aparecia a voz de Dirley nos festivais, as músicas que eram postas, e ele cantava em um programa que até citei da outra vez aqui, que era chamado Nossa Terra, qual só artistas da cidade faziam parte da programação musical. E como o mundo é pequeno, cheio de surpresas, tive a oportunidade de conhecê-lo e ouvi-lo pessoalmente. Um historiador italiano medievo, Francesco Valla, afirmava em seus textos que o fazer histórico é além de narrar o fato, é compreender o fato na sua época. E a tradução de um texto não pode ser feita com a visão da música ou da arte ou do que for, sem levarmos em consideração a época escrita e o sentido em que cada palavra era empregada. Compreender os ensinos de Jesus sem essa perspectiva é cometer erros crassos na sua análise. Apesar das parábolas serem bastante sugestivas, explicativas e, por vezes, até mesmo autoexplicativas, é preciso entender que para um narrador conseguir que o seu texto seja fixado na mente do ouvinte, para que ele possa perpassar para os outros com riqueza de detalhes, o fato deve ser profundo e ao mesmo tempo intrigante. E é em cima disso que a narrativa de Jesus se torna absolutamente brilhante. Em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 4, Jesus dizia: E respondendo-lhe Jesus, lhe tornou a falar uma segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizeis aos convidados: Eis que tenho preparado meu banquete, os meus touros e os meus animais cevados estão mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, o outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviaram, pois se os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irritou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, à saída das ruas,
E a quando achardes, convidai-os para bodas. E tendo saído os servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala de banquete de bodas. Entrou, pois, o rei para ver o que lhe estava à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido o traje nupcial? Mas ele emudeceu. E disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores. E aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Optei em ler todo o texto para que nós possamos dissecá-lo parte a parte. Primeiro, na conjectura do sentido do casamento. O casamento no mundo antigo era a festa mais importante entre os judeus. Era uma festa que durava 7 dias. Repito, 7 dias de festa. Hoje nós fazemos a festa em algumas horas e passamos quase a vida inteira após casamento para quitar as dívidas da festa. Imagine 7 dias de festa. Então, quando Jesus diz que convida os servos às bodas, imediatamente todo mundo já fica interessado, porque era uma grande festividade. E mais do que isso, não era o casamento de qualquer pessoa, era o casamento de um rei. Ou seja, iria ser a festa entre as festas. Era de se imaginar que as pessoas fizessem filas para ir até esse casamento. Então Jesus, nesse momento, prende a atenção dos ouvintes que queriam saber da festa que os convidados não quiseram ir. E imediatamente, pois faz parte da cultura daquele povo, algumas relações são imediatamente conformadas nas suas mentes. Porque o casamento no mundo antigo, ele se dava em 3 etapas. A primeira etapa é a fase do pacto familiar. É o momento em que o pai do noivo vai até a casa da noiva estabelecer o acordo pré-nupcial. Nesse momento, estabelece-se um acordo entre as famílias envolvidas. Naquele momento já não é mais uma relação apenas de afeto. Passa a ser uma relação de palavras de famílias empenhadas, em famílias que irão se unir em uma relação perpétua, ao conceito que se estabelecia à época. Feito essa primeira etapa, que inclusive existia relações jurídicas, caso um dos dois desfizesse essa aliança com o pagamento de indenização a qualquer um dos dois, vai-se para a segunda fase, que é a fase nupcial, momento de cerimônias e festejos. Segundo a tradição hebraica, neste momento, o noivo olhava para o anel, indicava-o para as pessoas que estavam à plateia e dizia: com este sinal, declaro que você está reservada para mim, de acordo com a lei de Moisés e Israel. E a partir deste momento, a família e os amigos davam presentes à noiva.
Findava-se então nessa segunda etapa e iniciava uma nova etapa, que é o momento da festa, onde as relações ficavam sólidas e definidas. Então, para os judeus, na hora em que Jesus fala sobre o casamento, todas essas relações são feitas. E como Jesus falava ainda sobre a dimensão do casamento, e falava em parábolas, e todas as pessoas entendiam que ele falava para a relação homem-Deus, também fizeram essa conexão neste momento. E nesta conexão, eles vão entender que existia neste momento uma relação do homem em um casamento para com Deus, que vai desde o momento inicial do contrato até a festividade final na relação direta com o Criador. E então Jesus continua a sua narrativa, e gradativamente ele vai fisgando o ouvinte para prestar atenção na sua história. Mandou os servos e não foram os convidados para a festa, mas ele mandou ir de novo, insistindo, dizendo: a festa está pronta, e é uma grande festa. Os animais já estão mortos, está tudo pronto para festejarmos o casamento. Eis que muitos cuidaram ou foram preocupar com as suas questões pessoais. E aí nós podemos abrir um leque de observações, que leva mais uma vez os indivíduos a uma profunda reflexão na narrativa. Quantos de nós fomos convidados a fazer parte da aliança de casamento para com Deus? E neste processo, optamos por fazer outras coisas. Cuidamos das nossas atividades intelectuais, das nossas atividades econômicas, laborativas, e deixamos de comungar com Deus das bodas, da festividade. Mas Jesus também fazia uma outra analogia relacionando aos judeus, pois os judeus foram os convidados para a festa. Afinal de contas, foi para o povo de Éber que veio a revelação do monoteísmo através da aparição de Yahvé a Abraão. Mas esse povo não se preocupou em seguir aquilo que Deus o propunha e cuidou de outras coisas inúmeras e deixou de lado a sua verdadeira responsabilidade. E então os emissários foram mortos. Podemos entender que ele se referia aos profetas ou ao próprio João Batista, que veio chamar a atenção para a conduta correta da lei de Deus, mas os indivíduos optaram por não fazê-lo. E então o exército extermina aqueles que esqueceram. É um momento dramático. Precisava dizer que o rei ia agir com força àqueles que menosprezam a mensagem. E depois manda convidar a todos, independente de quem seja, independente da condição socioeconômica. Vá às ruas, aos becos e convide todos para as bodas. E então os indivíduos foram chamados e todos eles vieram à festa, mas um deles não usava os trajes nupciais.
E então este indivíduo foi arrastado para fora da festa e levado para as trevas exteriores, onde lá ouviria ou haveria prantos e ranger de dentes. E aí nós podemos começar a entender o porquê do chamamento e da escolha. Emmanuel afirma que nós, por vezes, temos uma relação de noivado com Deus. E ficamos nessa relação de noivado, enamorado com as mudanças que nos são necessárias para a nossa transformação ética, moral, espiritual, iluminativa. Nós achamos isso bonito, atraente, interessante. Desejamos estabelecer as núpcias, porém tememos, porque esse compromisso nos levará não mais a apenas uma atitude de vontade de, mas sim de concretizar essa aliança. E partindo deste princípio inicial, nós podemos compreender como isso ainda é contundente na nossa civilização ocidental, principalmente no nosso mundo, como preferem os pós-modernos, intitulados de pós-modernidade, período de liquidez, como prefere o Bauman, ou de verdades incertas, como diz o Lyotard, em uma perspectiva de crer e descrer. Afinal de contas, eu posso mudar de opinião a qualquer momento, dentro desta perspectiva líquida e fluida. Eu não preciso ser nada, basta que as pessoas acreditem que eu seja alguma coisa. Vivo pela aparência e distancio-me da essência. Esse mundo pós-moderno, de transição planetária que vivemos, de tantos avanços, mas também de vários retrocessos. E é justamente no meio a esse mundo tecnológico, fugaz, veloz, que nós vamos entender a presença e a importância de Jesus. Lia um pequeno texto de um autor desconhecido na rede, em que ele dizia que as duas maiores mazelas da sociedade contemporânea encontram-se na depressão e na ansiedade. Segundo esse mesmo autor, ele diz: a depressão é vinculada ao indivíduo que vive no passado. A ansiedade é o sentimento do indivíduo que vive no futuro. Ou seja, quando nós estamos atrelados àquilo que fizemos, não conseguimos observar o presente. Recordo-me de Joana de Ângeles, quando ela afirma que muitas das vezes as causas do ponto de vista espiritual da depressão são as reminiscências do passado, as lembranças dolorosas da consciência que nós, apesar de não recordarmos, sentimos. E, portanto, essa vivência causa dor e sofrimento. E segundo Augusto Cury, isso seria a morte da alma, da vontade de viver. Na ótica deste mundo do passado, o indivíduo então esquece de fazer a aliança com o presente
ou até mesmo com o futuro, pois ele vive em um processo de um ciclo de dor e sofrimento íntimo. E é claro que é necessário ajuda terapêutica, mas também o indivíduo precisa se aceitar e se perdoar nesse processo. E ao indivíduo ansioso, e aí nós temos praticamente mais de 90% da humanidade, nós vamos ver que é o indivíduo que está sempre preocupado com o dia de amanhã. O que vai ser de mim? Eu vou passar naquela prova? Eu vou conseguir ganhar na Mega Sena? Meu time vai ser campeão? E nós vamos projetando uma série de questões para o futuro. E vivemos na perspectiva desse futuro. E é óbvio, se nós quisermos antever o futuro, viveremos ansiosos, preocupados e aflitos, pois o futuro é absolutamente incerto. E mais uma vez, a máxima de Jesus nos socorre, quando ele diz: não vos conturbeis com o dia de amanhã. A cada dia basta a sua própria preocupação. Em uma frase que achei muito interessante de um filme extremamente intelectual e da pós-modernidade, repleto de grandes pesquisadores, Kung Fu Panda, o Oogway dizia que nós não devemos nos preocupar com o passado, pois o passado já deixou de ser. Não há como ser mudado. O futuro é incerto, é uma incerteza. Mas o presente, como o próprio nome está dizendo, é uma dádiva. Viva o presente. E nós então vamos compreendendo gradativamente a essência da nossa existência. E quando falamos viver o presente, as pessoas às vezes confundem que é viver intensamente, absolutamente todos os prazeres materiais possíveis. Isso não é viver o presente. Isso é desgastar o corpo físico excessivamente. Viver a vida é compreender a demanda e a necessidade de viver. E aí nós devemos recorrer a uma indagação sempre íntima. Quem somos nós nesse processo? Qual é a minha verdadeira destinação? O que tenho que fazer aqui? Nessa compreensão nós vamos vivendo o presente diariamente, aprendendo com ele. Mas nós ficamos atrelados ao passado, não prestamos atenção no que estamos fazendo e vivemos ansiosos com o futuro. E não conseguimos tirar proveito do dia de hoje, que tem ensinamentos, dores e felicidades. E nós devemos aprender com o dia de hoje e amanhã vivermos o amanhã. Então Jesus dizia que para caminhar com ele era necessário caminhar um dia por vez. Mas ele diz mais. Ele vai dizer que todos os indivíduos estão convidados para o grande banquete do Senhor, independente de qualquer coisa. E esse é o primeiro grande choque para a população daquela época. Mas como assim? As pessoas de baixa renda, os pobres, os estropiados, serão convidados a fazer parte do banquete do Senhor? Sim. Esses mesmos, porque eles aceitaram a ir para a festa e quiseram fazer a aliança e quiseram presenciar o momento de felicidade, comungando com o Senhor dos festejos divinos. Então, o que antes era destinado apenas ao povo
judeu, abre-se para toda a humanidade, para todos aqueles que desejam. E aí vem o pensamento revolucionário de Jesus. Porque naquela época, os estropiados, os doentes, os mendigos, todos esses eram renegados, relegados, esquecidos. Nada diferente de hoje. Absolutamente da mesma forma. Esquecidos, humilhados e colocados à margem. Porque, afinal de contas, o reino dos céus aparentemente não é para esses indivíduos. E é curioso que entre esses indivíduos de grande miséria, a solidariedade e a caridade por vezes se faz muito mais presente. Assistindo uma certa vez no YouTube um chamado experimento social que me foi mandado por um amigo, um indivíduo travestido de mendigo, um ator, saiu pedindo auxílio a diversas pessoas. Alguns sequer olharam para ele, outros o escorraçaram. Quanto mais alta a classe social, mais desprezo por aquele indivíduo. Eis que então ele sentou ao lado de um mendigo que comia uma pizza. E ele então pediu um pedaço. O mendigo foi então, partiu e entregou uma parte. E isso ele fez com vários mendigos em Nova York. Quase todos dividiram o que não tinham, ou o pouco que tinham. Entenderam na miséria a necessidade de amparo ao outro que está na mesma condição. Essa é a caridade real. Então esses estropiados estarão sim no reino dos céus, porque eles compreenderam a mensagem. Então esses indivíduos estarão com traje de núpcias, que é uma outra metáfora importante da parábola. O que é o traje de núpcias? É a roupa relativa aos casamentos, que todo indivíduo tinha. Mas entre esses indivíduos, um não estava trajado adequadamente. O que seria esse traje indicado por Jesus? Esse traje não é a vestimenta física, é a vestimenta ética, moral, ou seja, o viés da caridade. Esse que não tem condições ética e moral será lançado ao sofrimento. O sofrimento não é o inferno perpétuo. O sofrimento é a consciência pesada de não ter vestido o traje adequado para fazer parte da festividade. E então Jesus consegue arrematar o seu pensamento. E como nós não costumamos pensar nisso no nosso cotidiano, imaginemos se desencarnássemos hoje, ao sairmos do centro e fôssemos arrebatados para o plano espiritual. Será que nós estaríamos vestidos adequadamente para as bodas do Senhor? Ou seríamos lançados nas trevas exteriores, pois não estarmos com as vestes adequadas para esse momento? É justamente nesse contexto narrado por Jesus é que começa a fazer muito sentido uma expressão utilizada por Tomé nos evangelhos apócrifos, em um texto que gosto muito, no qual ele diz: retire todos os templos de pedra, destrua-os. Deixe de lado
todo culto externo ao Senhor, pois nada disso edifica. Mantenha-se limpo, puro, bondoso e virtuoso, pois esse é o templo que Deus habita. O seu corpo deve estar apto para receber o Senhor em sua presença. Se assim não for, não terás direito de comungar com Ele. E então nós podemos nos questionar: nós estamos de fato com o corpo apto para receber o Senhor? As nossas vestes nupciais estão prontas para recebê-lo? Provavelmente não. Porque afinal de contas nós, às vezes, nos portamos como os judeus que tinham outras coisas mais importantes para fazer, pelo menos acreditavam assim, do que ir para a festividade comungar com o Senhor. Quando nós avaliamos tudo isso e vamos para uma ótica espírita, nós vamos entender muito claramente como é importante a expressão do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele indica como se reconhece um verdadeiro homem de bem, pela sua mudança moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Eu acho essa uma das partes do Evangelho mais confortadoras, porque não nos exige a perfeição. Afinal de contas, ela é absolutamente impossível de atingir. Afinal de contas, a perfeição provém unicamente de Deus. Contudo, nós entendemos que os nossos esforços cotidianos são fundamentais para nos aproximarmos dessa perfeição, que é a observância da nossa conduta diária, das nossas práticas. E claro que nós vamos acertar e também vamos errar, pois se assim não fosse, nenhum de nós estaríamos mais no orbe terreno, estaríamos em outras esferas superiores, estaríamos em uma condição de superioridade moral. E sempre que deparo-me com essas situações, lembro-me de André Luiz. André Luiz talvez tenha sido o espírito mais terra-terra, mais próximo de nós, que traz tantas informações do mundo espiritual. Porque ele se equivocou e se equivocou muito, e aprendeu com os seus equívocos e teve um despertar em um determinado momento da sua trajetória, que o conduziu à busca pelo aprimoramento. Não se santificou, obviamente, até porque esse processo de santificação, entre aspas, demandará ainda a ele algumas encarnações, mas ele iniciou o processo de busca. Em algumas passagens de nosso lar, nós vamos entender exatamente o momento dos trajes nupciais e o momento de convite aos equivocados. No primeiro momento, logo no primeiro capítulo, uma das partes que acho mais profunda, quando ele diz: não sei quanto tempo durou aquela súplica, mas ela brotou do fundo do meu coração. Uma energia tão intensa que fez-me vibrar o corpo cansado. E foi aí que pude perceber os anjos do Senhor ao meu lado. É o primeiro momento em que ele se encontra consigo, através da prece sincera, fervorosa, em que apesar da sua
materialidade durante a existência física, foi rompida pela dor e pelo sofrimento, naquele momento, pós-desenlace, que ele não sabe quanto tempo durou, mas quando foi sincera e profunda, ele pôde sentir a sua renovação íntima. E então, ele é levado para nosso lar. Esse é o primeiro momento de encontro com ele. Passado algum tempo do seu refazimento, ele então tem a presença da sua mãe, um espírito superior, que estava em uma outra dimensão, muito acima dele, que ele não podia ir, pois não tinha as vestes nupciais. Mas a sua mãe vem até ele. E nas suas inúmeras conversas, em uma delas ela diz que estava se preparando para reencarnar, mesmo não tendo mais necessidade disso, para auxiliar o seu ex-esposo a se reencontrar com a lei divina. É o momento em que os servos do Senhor vão ao sacrifício para salvar a aqueles ou convidar a aqueles para as bodas. E ela vem para trazer para ele, junto com as suas ex-amantes, na qual ela seria a mãe, estabelecendo uma aliança entre todos, uma aliança de amor universal. E André Luiz fica intrigado com essa situação, sem compreender exatamente o porquê disso tudo. E um pouco mais à frente, em uma das passagens mais marcantes da obra, uma mulher, caminhando pelas zonas umbralinas, chegou até nosso lar. Porque nosso lar, ela está no entorno do umbral. Nós sonhamos em ir para nosso lar, porque é um lugar, principalmente depois do filme, né? Aquela imagem bonita, e nós vimos a descrição também no livro, e nos interessamos, e 99,99% dos espiritistas desejam ir para nosso lar, nem que seja para fazer um tour, para conhecer lá o Airbus, navegar na rede da internet Cell, que não trava, conseguir pesquisar talvez no nosso lá Google, pois não sei se é esse o nome. Então todos nós sonhamos com o nosso lar, mas ele está ali na crosta, está ali do lado do umbral, é vizinho. Então essa moça chegou até a porta de nosso lar pedindo para entrar. Eis que então que André Luiz se viu na condição de querer auxiliar a moça. Chamou Lísias, observou a situação, e Narcisa vem em socorro dos dois quando diz: observe quem é essa mulher. E nesse momento de observação, viu as inúmeras chagas no corpo dos abortos que ela havia feito na sua existência, nela e em outras pessoas. E então, quando o seu passado veio à tona, ela ainda não havia feito a sua renovação, aquela do primeiro momento de André Luiz. Ela começa a blasfemar, a criticar. E em Narcisa vai dizer: ela ainda não estava pronta para entrar. Porque o primeiro passo é o arrependimento. E finalmente, nós vamos ter um processo de diálogo, porque André Luiz, assim como todos nós em nossa existência, somos surpreendidos com algumas pessoas que aparecem na nossa existência
e que a gente acha que não vai ser nada, e de repente essa pessoa se torna extremamente importante na nossa existência, porque a vida é de surpresas, ainda bem. E ele então encontra Narcisa e pede para trabalhar como médico. Afinal de contas, ele era médico na terra. Aí Narcisa diz: não, o seu momento agora é de repouso, de refazimento. Mas André Luiz afirma que ele tinha condições de trabalhar, mas lhe é negado. Até que finalmente ele reflete acerca de quem era ele. E ele então indaga: quem sou eu na vida? Um título? Uma profissão? Uma atividade econômica? É aí que ele descobre que, na verdade, todos esses títulos são efêmeros e não tem absolutamente nenhum valor real. Como dizia minha saudosa avó, na filosofia do sertanejo, ou como prefiro, do catingueiro: meu filho, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada daqui. Se preocupe com outras coisas. Tanta gente que ajunta dinheiro e morre igual qualquer outro. Então, quem sou eu? Um espírito imortal que está em processo de aprendizagem e de desenvolvimento. E como às vezes nós não compreendemos a verdade que está implícita nas relações e a surpresa da vida, é justamente Narcisa que vai auxiliar André Luiz quando ele volta para ver a sua família, e ele se apodera de um sentimento de tanto ódio, de tanta inveja por conta da nova relação da sua esposa, que ele é tragado para o umbral. E é Narcisa que vai resgatá-lo. E todos nós temos uma história desse tipo. E permita-me uma alusão pessoal, só para elucidar a minha narrativa. Quando tinha 5 anos de idade, há pouco tempo atrás, é bem verdade, desenlaçou-se meu irmão. Ele era mais jovem do que eu, bem mais jovem, era um recém-nascido, que por complicações pós-parto, morreu. Então eu estava sentado na frente da minha residência, à época, na Guilherme Aguiar, brincando de carrinho, e eu me lembro com riqueza de detalhes desse dia. Curioso que as nossas memórias não são tão lúcidas nessa época. Então brincava de carrinho ali na porta, com uma camiseta do Flipper. Só aqueles que têm mais de 40 anos vão lembrar quem era o Flipper. Era um golfinho que, junto com o menino, participava de diversas aventuras. E então, algumas vizinhas que eram espíritas, ao me ver naquela situação ali de criança sem entender um velório, convidou-me para vir ao Centro Espírita. Centro Espírita Humberto de Campos. Fui falar com minha mãe, chorosa, que eu ia para o centro. Nem sabia o que era o centro. E ela então disse: mas meu filho, você não está nem arrumado. Não, diz que lá é coisa de gente simples. E eu vou assim mesmo. E eu fui. Ao chegar ao centro, estavam todos muito bem arrumados, muito bem vestidos. E eu não conhecia absolutamente nada de espiritismo. E a aula era de tia Terezinha. Não me lembro exatamente o teor da aula, mas sei que voltei para casa e disse: mãe, semana que vem eu quero voltar.
mas eu quero voltar com a roupinha melhor, porque eu não estava com a veste adequada para o centro espírita. E desde então, sou espírita. Há 39 anos. Consequentemente, até hoje, procuro encontrar a veste adequada para entrar no reino dos céus. Afinal de contas, Jesus nos chama há mais de 2000 anos e nós continuamos buscando outras coisas. Somos chamados, somos convidados, mas a nossa falta de cuidado nos leva a não ter a roupa adequada. E nessa busca pela roupa adequada, pelo traje, nós devemos sempre nos lembrar, como já disse anteriormente, que o que temos que fazer era nos esforçar com o melhor de cada um de nós para deixar morrer o homem velho e renascer o homem novo. Para fazer como Saulo, que deixou de ser Saulo para se fazer Paulo, o pequeno. Pois se quiseres ser o maior entre todos, seja o servo deles, dizia Jesus. E nas palavras de Vitor Hugo, neste momento em que nós buscamos encontrar os trajes e as vestes nupciais, uma poesia intitulada Desejo. Desejo primeiro que você ame, e que amando, também seja amado. E que se não for, que seja breve em esquecer, e que esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas. E que pelo menos entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiadamente seguro. Desejo, pois, que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, mas não para com os que erram pouco, pois isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer, a sua dor e o seu medo. É preciso deixar que elas escorram entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, mas não o ano todo, mas apenas um dia. Mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes, e que estão à sua volta. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez no ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu,
para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum dos seus afetos morra, por ele ou por você. Mas se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que sendo homem tenha uma boa mulher, e que sendo mulher tenha um bom homem, e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se isso tudo acontecer, eu não tenho mais nada a desejar, a não ser a agradecer a todos pela atenção. Muita paz.